Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a regra de ouro que está nos evangelhos, né? Jesus reproduz a regra de ouro da ética, né? Quando ele diz em Mateus 7,12, Lucas 6,31, tudo aquilo que quereis que os homens façam a vós, fazei-os vós mesmos a eles. Então essa regra de ouro está de uma maneira positiva, né? De uma ação que você vai fazer, né? Em Aristóteles, ela consta como um ethos da amizade. Aristóteles, ele diz assim: a pergunta de como devemos nos portar para com nossos amigos, respondo exatamente assim como nós desejamos que eles portem para conosco. Isso está em Diógenes Laércio 5.21. Philon também diz assim: o que alguém odeia, sofrer, ele tampouco deve praticar. Está em Hipotética 7.6. No livro de Tobias 4,15, está assim: não faças a ninguém o que não queres que te façam. Aqui já aparece na negativa, né? Entre os fariseus, o Hillel, rabino judeu, Hillel ele viveu aí por volta de 69 a.C. a 4, acho que 8 depois de Cristo. Então ele é um pouco antes do período de Jesus, né? Ele se tornou uma referência na interpretação rabínica da lei e buscava tornar o cumprimento da lei algo possível. Para tanto, ele utiliza uma regra bastante flexível, está em conformidade com o espírito do helenismo. Shammai, que era um rabino mais rígido, né, uma posição mais conservadora, ele era inflexível quanto à observação dos preceitos da Torá e apelava para um sentimento nacionalista da Torá. Existe uma anedota que descreve a reação de Shammai quando foi confrontado com um pagão que disse que se converteria ao judaísmo caso o sábio conseguisse explicar toda a lei da Torá no breve intervalo de tempo em que ele ficaria em pé com apenas um pé apenas. Então, foi uma brincadeira que ele fez. Não, vou ficar aqui com um pé só e eu quero que você me explique a Torá toda nesse tempo. Shammai agrediu esse pagão impertinente, dizendo que ele não tolerava perguntas imbecis. Hillel, por sua vez, respondeu: não faça ao próximo o que lhe parece odioso. Aqui está a Torá completa, tudo mais não passa de comentários. Isso está no Talmud babilônico, em Shaba 31a. Na Didaquê e no dito 6 do Evangelho de Tomé, a regra de ouro aparece em sua forma negativa. Não faça ao outro aquilo que você não quer que faça a você. Nós já vimos que nos evangelhos aparece na forma positiva. No evangelho que também aparece na forma positiva, né? Que o evangelho que, na verdade, é uma extração de Mateus e Lucas, né? Então, o que vocês desejam que os outros lhe façam, também vocês devem fazer a eles. Quer dizer, está em Mateus e Lucas, então, obviamente, está em que? John Crossan, nesse livro aqui, ó, Nascimento do Cristianismo, que é da editora Paulinas, que é de 2004, ele discute essa questão. E ele fala assim: mais importante do que saber se essa regra de ouro está na forma positiva ou negativa, mais importante do que isso, não é saber se está na forma afirmativa ou negativa, já que tudo redunda na mesma coisa. Tá? Esse aforismo, ele é interpretado como proibindo só a agressão ou também a defesa, a autodefesa da pessoa? Essa é a grande pergunta. Porque ele tem duas significações que ele pode ter. Primeiro, já que você não quer que os outros façam isso, então que não ataque aos outros. Ou, já que você não quer que os outros o ataquem, então não revide, mesmo em defesa própria. Então, pode significar duas coisas, né? Então, ele está incitando ao outro, ele está autorizando o outro a revidar ou não? Essa é a dúvida que o Crossan coloca, essa mensagem daí.
Você pode revidar ou não uma agressão feita por uma pessoa? Porque no caso de uma agressão, a pessoa está te agredindo, ninguém gosta de ser agredido, né? Então você não poderia revidar. Então, essa é a pergunta que o coração coloca. Como interpretar essa passagem? Em muitos casos, talvez não esteja claro o quão radicalmente a injunção é planejada ou entendida, mas nesse caso, e no contexto da didaquê e do evangelho que, só posso interpretá-lo como exigência absoluta de não violência, ou seja, mesmo agredido, eu não devo agredir. Essa é a mensagem dos evangelhos, né? Tomou numa face, ofereça outra para tomar também. Então, é não revidar, tá? Então, das duas interpretações, uma admitiria revidar, a outra não admitiria revidar. Para Crossan, os evangelhos estão nessa opção aqui, de não revidar. Então, é uma exigência absoluta de não violência. De fato, o assunto todo da Didac é interpretar a regra de ouro o mais radicalmente possível. Então, é isso. A regra de ouro, ela aparece nos evangelhos, ela aparece na Didac, que é um catecismo cristão ali do primeiro século, e ela aparece também antes do cristianismo. Aparece com Hillel, aparece no Antigo Testamento, aparece no Aristóteles. Então, essa mesma mensagem, de alguma maneira, já está lá atrás, apesar de estar na forma negativa, e Jesus aqui traz para a forma positiva e radicaliza, no sentido de não rebater a violência com violência. É isso então. Muito obrigado.